só pegar a tela de compartilhamento aqui. Deixa eu ver. Só preciso achar a tela, né? Ai, já não travou tudo. Pessoal, eu vou escrever algo na tela, aí ver se vocês conseguem enxergar. Estou fazendo um risquinho. Aparece aí o risco para vocês? Sim. Então, beleza. Então tá, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar 2 sessões e encerrar ainda, né, a nossa unidade 2. Então, a primeira parte do conteúdo ela foi bastante focada nas treliças, né, conhecimento um pouco do cálculo de reações, então demandou bastante tempo. Hoje a gente vai encerrar o conteúdo relativo à tensão e deformação e comportamento dos materiais, e na aula que vem a gente encerra também a unidade 3, tá? Aí na semana seguinte eu estou planejando uma atividade prática para que a gente possa realizar. Não sei se vai ser presencial ou se nós iremos usar um programa que a própria instituição fornece para a execução dessa prática, mas fiquem tranquilos, assim que eu definir, eu comunico vocês com a antecedência necessária para que vocês possam se programar aí. Beleza. Vamos focar aqui no nosso tópico. A seção 2.2, ela vai falar um pouquinho da relação entre tensão e deformação, né? Isso aqui é conteúdo que vocês já viram com certo grau de profundidade lá na disciplina de resistência dos materiais, tá? Mas hoje eu vou dar um enfoque para a nossa disciplina e aprofundar um pouco mais, porque naquele momento vocês ainda não tinham subsídios, né, conceituais e teóricos para entender alguns outros pontos desse assunto. Então já vamos começar aqui. A gente entende, né, que o material ele possui o que a gente chama de resistência, né? A resistência. Então, resistência é uma palavra, né, que designa uma propriedade. Então, resistência, quando a gente usa o termo, né, resistência mecânica, resistência elétrica, né, resistência ao impacto, tudo isso, o termo resistência associa-se a uma propriedade do material. Dentro da disciplina de resistência dos materiais, a gente vai estar trabalhando com as propriedades ditas mecânicas, que seria a capacidade, né? Então, resistência é sinônimo de capacidade também do material, capacidade do material resistir aos esforços, tá? Esses esforços podem ser momentos, tensões, né, que são geradas aí dentro do material. Dentro da área da mecânica dos sólidos, né, ou dos corpos rígidos, a gente está dentro do que a gente chama de mecânica newtoniana, né? A mecânica de Newton. Mecânica newtoniana. A mecânica newtoniana, para a gente ter uma noção do que se fala, estão correlacionadas àquelas 3 equações de equilíbrio que a gente viu, né? A somatória das forças em x, em y e dos momentos. A mecânica newtoniana engloba isso, o equilíbrio, né? A gente está trabalhando numa situação de equilíbrio. Na mecânica newtoniana, que foi tópico dos assuntos até o momento, a gente não considerava a deformação do material. A deformação, a gente considerava, né, essa estrutura em equilíbrio e que o corpo, a estrutura em si é uma estrutura rígida, né? Então, uma estrutura rígida. Uma estrutura rígida não possui deformação, tá? Então, a mecânica newtoniana considera uma estrutura rígida, um corpo rígido. É um sólido indeformável. Só que, como já citei ao longo dessa disciplina, em alguns momentos, a gente está trabalhando com estruturas reais, com materiais reais, e a gente sabe que toda vez que a gente aplica um carregamento, ela vai apresentar uma mudança nas dimensões, tá? Essas mudanças nas suas dimensões, ou forma também, a gente pode considerar
tá? Na forma, a gente diz que a gente dá o nome a essa variação, né, geométrica e dimensional de deformação. Portanto, as nossas estruturas reais, né, são deformáveis. Deformáveis. E aí, o que a gente faz, né, para a gente trabalhar com as estruturas reais? A gente já entendeu as condições de equilíbrio, né, para que a estrutura não perca a sua estabilidade, né, não movimente ou não quebre, né? E agora a gente vai entender como que essas deformações são percebidas dentro dessa área, tá? O que acontece? A deformação, essa variação nas dimensões, ela pode ser visível ou perceptível, vamos assim dizer, né? Perceptível por nós ou não, tá? Dependendo aí da magnitude dessas deformações. A gente vai, ao longo da carreira profissional, a gente vai consultar diversos manuais, normas técnicas sobretudo, que vai estabelecer alguns limites, valores, o quanto essa estrutura pode se deformar, tá? Para que a gente tenha uma condição de segurança. Então, as deformações, elas são estabelecidas em critérios técnicos, normas, tá? E também nós temos algumas orientações baseadas nos conceitos físicos que envolvem o fenômeno de deformação. Bom, então, já dizendo, a gente está trabalhando agora com estruturas deformáveis e isso é um ponto importante no nosso projeto. Como eu citei, a deformação é uma variação na dimensão. Como que a gente mensura? Como que a gente determina? Né? Para analisar isso, temos essas duas barras aqui. Tá? Essa barra A e essa outra barra aqui, só que a única diferença dessa barra, vamos chamar, é que é a barra AC, né? Mas vamos dar nome aqui diferente. Barra A e barra B. Tá? A única diferença entre uma barra e outra é a carga, né? Nós temos uma carga aqui aplicada. Então, essa barra ela está sujeita a um carregamento normal de tração e a gente observa, né, que na condição inicial ela tem esse comprimento L aqui. Tá? Após a aplicação da carga, a gente vai observar que ela teve um alongamento. E essa diferença aqui ó, de comprimento, ó, alongamento. Vou usar a canetinha verde. Alongamento. Opa, coloquei um M. Não. O alongamento é uma característica, é um termo, né, usado para definir um tipo de deformação, alongamento. O alongamento é uma deformação longitudinal, né, ao longo do comprimento. Nós podemos ter deformações, no caso aqui, ó, na circunferência, né, que é uma deformação circunferencial. Se é uma barra de seção circular, se a gente estica ela, a tendência, né, que em algumas regiões essa dimensão aqui circunferencial vai diminuir, tá? Também. Então, nós temos que ter noção de que o material ele se deforma no volume como um todo. Então, essa deformação ela é mais pronunciada em algumas direções, porém, a gente tem deformações que são triaxiais, acontecem nos três eixos, tá? São triaxiais, X, Y e Z. Mas, carregamentos de tração, geralmente, né, dependendo, claro, do material, principalmente os metais, a gente vai observar que o alongamento é a deformação mais pronunciável. Mas, se nós formos tratar de polímeros, materiais plásticos, a gente vai observar que ele se deforma muito em todas as direções. Aí nós precisaríamos analisar todas essas deformações. Mas ok, o que eu quero chegar aqui é definir a deformação. Então, isso aqui ó, é um tipo de deformação, tá? Que é representada por essa letra grega, tá? Letra grega delta. Vocês podem encontrar em alguns materiais esse símbolo, né? Mas o mais comum é o delta, representado dessa forma. E ele tem uma dimensão, tá? A deformação, ela tem uma dimensão de comprimento. Então, a deformação, ela é uma dimensão de comprimento. Metros, no caso,
em estruturas extremamente grandes, mas nós estamos tratando de pequenas estruturas de engenharia, construções, essa variação ela é da ordem de milímetros a centímetros, né? Ok? Então, aqui, essa segunda situação, imagine que nós temos a barra B, que tem um material mais resistente, né? Ou seja, ele é mais rígido. Então, essa aqui é uma estrutura mais rígida. Se nós quiséssemos a mesma... pode ser aqui, nesse caso, a gente está observando que a área é o dobro, né? Então, tanto em termos de área quanto de rigidez, então a área só mudou a geometria, né? Para que eu possa causar a mesma deformação ou o mesmo alongamento aqui, eu tenho que dobrar a carga. Mas nós poderíamos ter essa mesma estrutura, né? Feita com material mais rígido, e essa rigidez, é importante vocês associarem a rigidez como um significado de quão difícil é de se deformar a estrutura. Quanto mais rígida a estrutura, né, mais difícil é de você gerar uma deformação. Então, feito essa contextualização, eu vou trazer um conceito diferente de deformação, tá? Que é a deformação específica. Eu quero que vocês lembrem desse termo específico. A deformação específica, ela é adimensional, tá? Adimensional por quê? Ela não tem dimensão de comprimento. A deformação específica, ela é muito encontrada aí dentro dos manuais técnicos de engenharia, dentro dos catálogos, tá? Então, o que significa fisicamente? A deformação específica é a razão, ou seja, a divisão entre o alongamento, a deformação no comprimento. Como que eu meço esse alongamento aqui, pessoal? Nada mais é que o comprimento final, aqui, tá? L final, menos o L inicial aqui, tá? Por isso que é o delta, é uma variação no comprimento, que a gente dá o nome de alongamento. Então, a deformação específica é a razão entre essa deformação, que tem dimensão métrica, né, de comprimento, pelo comprimento inicial do material. Então, a gente vai ter um valor aqui que não tem dimensão, tá? Não tem dimensão. Comprimento dividido por comprimento, né, vai ter unidade 1 aqui, é adimensional. É comum a gente encontrar esses valores em termos percentuais. Então, vocês podem multiplicar isso aqui por 100, né? Vocês vão encontrar os valores percentuais. Deformou-se 3% no seu comprimento, ou encolheu, dependendo se for uma carga de compressão, né? 2%. Então, quero que vocês associem que a deformação específica ela é adimensional. E também vocês podem encontrar em termos percentuais essa informação. Tranquilo? Então, vamos seguindo aqui para a gente entender como que nós determinamos essa característica, né? Que, em termos gerais, ela define o comportamento mecânico da estrutura. Existe um ensaio mecânico, né, que vai fazer a relação entre a deformação e as tensões do material, tá? E a tensão. Esse ensaio mecânico, a gente caracteriza como ensaio tensão-deformação, e a gente vai obter o famoso diagrama tensão-deformação, que a gente já trabalhou os conceitos em alguns momentos da aula, e hoje eu vou dar um enfoque melhor sobre isso. Então, a forma da gente obter a deformação é correlacionando ela, né, com a tensão no ensaio mecânico. Tá? Esse ensaio mecânico ele pode ser de tração, tá? Um ensaio mecânico de tração. Pode ser um ensaio de compressão. Compressão. São os mais usuais, tá? Esses aqui dão uma medida direta entre deformação e a tensão aplicada. O que vai direcionar o uso de um ensaio ou outro vai depender do tipo de material. Tá? Se o material ele é frágil, sob tração, né? Então você já vai ter uma dificuldade extrema em utilizar o próprio equipamento. E ele vai resistir a uma carga muito baixa. Se o equipamento em si não tiver uma estrutura de dispositivos, sensores capazes de medir essa variação pequena
nas suas propriedades, ele não vai ser útil. Então, opte-se, por exemplo, para um ensaio de compressão nesses casos. Agora, quando o material ele resiste bem ao carregamento de tração, aí nós temos o ensaio mecânico de tração como o recomendado, nós podemos assim dizer. Tá? Beleza. Como que funciona isso? O ensaio mecânico, para determinar essa relação, ele usa máquinas, né, de diversas constituições, mas a máquina, em geral, ela tem uma característica. Né? Nós temos uma região onde a gente faz o encaixe do corpo de prova. O corpo de prova é o material que vai ser analisado, tá? Então, é a nossa amostra. Então, quando a gente fala corpo de prova, né, é um termo muito usado dentro dos ensaios mecânicos, a gente pode ir lá para a área da física ou da química e associar a sua amostra, que vai ser ensaiada. Tá? Então, a nossa amostra de material ela é analisada, né, ensaiada dentro desse dispositivo. O ensaio de tração, que eu vou definir aqui melhor para vocês, geralmente utiliza corpos de prova prismáticos, ou seja, de seções retangulares ou quadradas, ou circulares, como este aqui. Este corpo de prova, ele apresenta nas suas extremidades, né, os pontos de apoio. Tá? São essas extremidades aqui, são os apoios. Esses apoios, eles são adaptados para encaixar aqui nas garras. Então, esse equipamento tem duas garras, ou, no caso do ensaio de compressão, ele tem dois suportes, né, que vão comprimir o material. Mas no ensaio de tração, nós temos esses apoios que são rosqueados, em alguns casos, ou são achatados para que encaixe melhor aqui. Ok? E o equipamento, ele faz, né, o içamento aqui dessa travessa superior, tá? Então, ele aplica um carregamento contínuo. A força é aplicada aqui, né? E aqui essa parte está travada, né? Então, por uma reação, vai haver uma força contrária para manter o equilíbrio, né? Esse elemento aqui, ele vai subindo e essa força vai crescendo progressivamente até o limite em que o material se rompa, quebre aqui no centro, ok? Ao passo que isso aqui vai subindo, né? A força vai aumentando, esses dados são informados aqui para um software. Então, nós temos aqui o que se chama de célula carga. Tá? A célula carga é o componente de sensor que vai mensurar o valor da carga que está sendo resistida pelo material. Então, esse mostrador aqui, ele pode ser analógico, né? Ele vai marcando, ou pode ser digital, né? Ele já vai trazendo o gráfico conforme esse valor vai progredindo no ensaio. Ok? Esse tipo de estrutura varia dependendo do tipo de equipamento, tá? Então, temos várias configurações que têm a mesma finalidade de ensaiar esse material. É importante dizer que nos ensaios mecânicos de engenharia, a gente usa algumas informações iniciais, tá? Por exemplo, para o gráfico mostrar a tensão do material, a gente utiliza a carga. Essa carga aqui é uma carga instantânea, tá? Então o equipamento ele vai informando os valores da carga e a gente tem como base a área inicial do corpo de prova. Tá? A gente não considera a deformação circunferencial ou de espessura quando é um corpo prismático. Então, à medida que vai variando a força, a gente vai dividindo pela área inicial e o gráfico vai se formando, tá? Ao passo que a deformação ela é calculada também conforme esse corpo, essa travessa superior vai se afastando, tá? Só que essa deformação é a deformação relacionada aí ao alongamento, né? Ao alongamento, aí essa parte superior aqui, ó. No final do ensaio, né, a gente insere no dispositivo, né, no software, qual é o comprimento
né, a variação desse comprimento. Quanto que ele tinha no início e quanto que ele passou a ter no final. Aí ele vai fazer uma integração, um cálculo para finalizar o gráfico. Tá? Mas é bem tranquilo os parâmetros de ensaio. Existem diversas normas que vão definir quantos corpos de prova você precisa ensaiar para aquele tipo de material para ter um efeito estatístico. Estatístico. Por que um efeito estatístico? Porque se você pegar, por exemplo, 4 materiais iguais, né, da mesma barra, você cortou em pedaços iguais e ensaiou, você vai observar que vai haver uma variação nesses valores, tanto de deformação quanto de tensão. E nós, para termos uma confiabilidade, a gente tem que estimar, né, para uma quantidade suficientemente representativa, para obter o desvio padrão. Quanto que aqueles valores se desviam em relação a um espaço amostral. Quando se for fazer um ensaio para fins técnicos, né, a gente precisa ter uma quantidade representativa. Isso, pessoal, depende do material. Tá? Depende se o material é dúctil, se ele é frágil, se ele é um material cerâmico, se ele é madeira, se é um concreto. Então, não tem como dizer, tem que ensaiar 10 ou 15. Aí precisamos ir na literatura, nas normas, para poder observar isso. Aqui está o diagrama. Né? Não é novidade para vocês, mas tem muita coisa importante que nós, engenheiros, precisamos saber extrair desse diagrama. Por isso que ele aparece frequentemente dentro do curso. Nós estamos constantemente trabalhando com materiais, então não faz sentido a gente não conhecer o comportamento do material em questão. Este diagrama aqui, ele é um diagrama tensão-deformação típico do aço, tá? O aço, só para a gente recapitular, o aço é a nossa matéria-prima mais utilizada, né, dentro aí da construção, na área de máquinas, né? Então, é uma matéria-prima muito importante, junto com o concreto, dentro da construção civil, né? Ele é uma liga de ferro e carbono, mais elementos químicos, outros, né? Elementos químicos, mais outros elementos, mas a base é ferro e carbono, né? O teor de carbono, ele varia, tá? Esse teor de carbono ele vai de 0,02% em peso do aço até 2,4% em peso. Tá? Então, o teor de carbono ele oscila entre esses valores. Quanto maior o percentual de carbono, a gente vai perceber que o aço ele tende a ter um comportamento mecânico mais resistente, ele vai ser muito mais resistente, só que ele vai se deformar pouco, tá? Ele vai ter um comportamento diferente. A gente vai ver isso mais à frente, tá? Mas, analisando aqui o diagrama tensão-deformação típico de um aço, a gente tem algumas regiões importantes, tá? Ao iniciar o ensaio mecânico, né, vai chegar até um certo valor de força, né, que vai induzir o que a gente chama de uma tensão de escoamento, que é o σE aqui. Essa tensão de escoamento, ela marca o que a gente chama de limite de proporcionalidade. O que é o limite de proporcionalidade? É que desse valor aqui até a tensão de escoamento, a tensão e a deformação elas são lineares, tá? São lineares entre si. A tensão e a deformação elas são proporcionais. Eu vou usar o termo correto. Proporcionais. São proporcionais entre si, tá? Nessa região aqui, ó. Existe um coeficiente de proporcionalidade que é o módulo de elasticidade. Opa, eu coloquei esse E aqui, é a deformação, tá? Esse E aqui é o coeficiente de proporcionalidade que a gente chama de módulo de elasticidade. Então, a tensão e a deformação, no limite de proporcionalidade, nessa região até esse ponto, ela é proporcional à deformação e
O módulo de elasticidade do material, que a gente vai conhecer um pouquinho mais à frente, ele é esse coeficiente aí, tá? Essa região aqui é uma região dita região elástica, né, do material. Não vou ficar muito em cima disso aqui, né? Que é onde o material ele tem aquela deformação temporária. Cessando o carregamento, ele retorna à sua forma original, ou inicial. Passando dessa região de limite de proporcionalidade, a gente vai observar que o material ele vai apresentar uma deformação extremamente elevada para uma tensão que praticamente não variou. Tá? Essa região aqui, a gente chama de região de escoamento. Tá? É onde o material ele começa, né, a apresentar aquelas deformações mais perceptíveis ao nosso olho humano, né? Onde a gente vai começar a enxergar um alongamento e uma estricção, que é uma formação de um pescoço no corpo de prova em materiais dúcteis, como os aços. Tá? A deformação mecânica, pessoal, a deformação que o material sofre vai gerar dentro do material o que a gente chama de encruamento. Tá? O encruamento. O que é o encruamento? O encruamento ele é um aumento da resistência devido à geração de defeitos dentro do material. O material vai apresentar defeitos nos planos atômicos, de tal forma que um plano atômico vai travar o outro e ele vai encruar, vai ficar mais resistente. Então, depois dessa região de escoamento, o material ele começa a ficar um pouco mais resistente. Aí a gente observa um crescimento da tensão, tá? Só que isso aqui vai chegar até certo ponto, né? Que é a nossa tensão última, tá? A tensão última, e nesse caso aqui, ela é igual à nossa tensão máxima, tá? Tensão última, a gente já viu esse conceito, né? É a máxima tensão estimada, não necessariamente é a tensão de ruptura. A gente vai entender que a tensão última é a tensão máxima atingida. Depois, o que a gente percebe? Essa área aqui, ó, que ela começa a afinar tanto que a força, né, ela já não vai ser mais resistida pelo material. Aí ela começa a cair até um ponto que a área fique muito fina e o material se rompe. Essa região aqui, tá? A estricção, como eu citei aqui, ele é um fenômeno que inicia no escoamento, né? E ele é mais pronunciado a partir da tensão última, tá? Porque é a partir da tensão última que a área do material ela diminui a ponto, né, da força não ser mais resistida pelo material. Então, quando chegou na tensão última, a gente já vai começar a enxergar a estricção mais pronunciada. E aqui, pessoal, nós temos a falha do material. Okay? Esse é os dados. Pessoal, tem alguma dúvida nesse diagrama? Acho que vocês já estão cansados de vê-lo, né? Então, vou seguir aqui. Aqui, pessoal, nós temos dois diagramas de tensão e deformação para materiais dúcteis também, tá? A ductilidade, lembrando, só para a gente lembrar, material dúctil é aquele que tem ou apresenta deformação, tá? Ele apresenta deformação plástica. Que eu acabei não comentando, mas essa região aqui, né, depois do limite de proporcionalidade, nós vamos ter essa deformação aqui, ó. Essa deformação aqui é a deformação plástica. Deformação plástica é a deformação permanente, tá? Obviamente, pessoal, o material ele ainda vai ter uma recuperação aqui, tá? Então, se ele quebra, por exemplo, né, ele vai ter uma recuperação, ele não vai ficar 100% naquele alongamento, ele vai retornar um pouco, mas a maior parte da deformação ela vai ser permanente. Tá? A gente chama de recuperação elástica, o material ainda vai apresentar uma certa recuperação elástica nessa região aqui, mas a gente, para fins didáticos, a gente considera que toda a deformação, ela, a partir desse ponto, ela é permanente. Tá? Então, imagine que eu interrompa o ensaio mecânico aqui, ó, né? O material ele vai ter uma deformação
uma recuperação elástica, não vai ser essa deformação aqui embaixo. Se eu paro o ensaio aqui, ele vai voltar um pouquinho e você vai ter essa deformação aqui, com uma deformação permanente. Beleza. Então, dúctil é um material que apresenta deformação plástica, se você carregá-lo ele acima do limite de proporcionalidade. Mas existem materiais dúcteis, como alumínio, como cobre, outras ligas, né, não ferrosas, que vão não ter bem caracterizado o ponto em que acaba, né, a relação proporcional entre a tensão e a deformação. Como é esse caso aqui, ó, nós não temos aquele patamar de escoamento. Ele já inicia aqui do escoamento aquela região não linear. Como que nós fazemos nessa situação, né? A teoria, ela estabelece o seguinte, pessoal, é importante vocês prestarem bastante atenção nisso aqui. Então, para materiais que não têm a tensão de escoamento ou o ponto de escoamento bem caracterizado, porque não temos esse patamar aqui, a gente faz o seguinte, a gente vai lá na região, no eixo das deformações, pega, né, um valor de deformação de 0,2%. Então, aqui nós temos a deformação específica, né? E aqui nós temos a deformação específica em percentual. Vamos olhar esse lado aqui. Então, a gente pega a deformação específica percentual de 2% e marca ela, né? E traça uma reta paralela à região aqui linear do material. Tá? Essa reta tem que ser a inclinação idêntica a essa, até o ponto que vai interceptar a nossa curva lá em cima. Então, esse ponto aqui a gente, teoricamente, caracteriza como a nossa região de escoamento. Então, aqui é a nosso limite de proporcionalidade ou limite elástico. E é essa tensão aqui que a gente vai dar o nome de tensão de escoamento. Beleza? Bem tranquilo. Só para a gente finalizar essa parte das curvas, né? Dos tipos de materiais, vou falar um pouquinho dos materiais frágeis, que é muito importante, né? Frágil. Frágil não significa material fraco, tá? Quebradiço, em termos assim, que não resista uma força alta. Frágil é o inverso da nossa ductilidade. Ele não possui deformação plástica. E a deformação elástica que ele apresenta é bem pequena, tá? Por exemplo, aqui nós temos um ferro fundido, tá? Ferro fundido é uma liga de ferro e carbono, mais silício e outros elementos de liga, só que o percentual de carbono, ele é superior a 2,4%. Então, valores de carbono acima de 2,4%, a gente entra na região dos ferros fundidos, tá? O ferro fundido aqui, ele é um material que resiste uma elevada tensão, porém ele não apresenta a parte plástica do diagrama. Tá? A sua tensão de ruptura é igual à sua tensão última, ou sua tensão máxima. E cadê a tensão de escoamento? Não tem. O material não tem tensão de escoamento. O escoamento é a característica dos materiais que se deformam plasticamente. Tá? Escoamento. Não tem. A gente marca um xizinho aqui. Então, ele só vai ter aquela região linear elástica do gráfico. Beleza? Então, onde entra aqui os materiais? Vão entrar o ferro fundido, como eu citei, o concreto, o vidro, cerâmicas em geral, o gesso, tá? Todos esses materiais são ditos frágeis. Aí a gente lembra, fragilidade não significa que é um material fraco, simplesmente ele só não apresenta deformações. Tá? Existem materiais extremamente resistentes. Quando a gente associa a palavra resistência, a gente está olhando este eixo aqui, ó. Resistência mecânica, resistência.
Resistência. E aqui nós estamos analisando a deformação. Beleza? Aqui a diferença, né? Um contraste entre esses dois tipos de classes de materiais. Os materiais frágeis resistem a uma alta tensão, em sua maioria, né? Essa tensão aqui, pessoal, a gente pode lembrar que pode estar associada a um ensaio de tração ou compressão, tá? Muitas vezes, o material ele tem uma resistência, né, muito elevada à compressão, o concreto, por exemplo, né, e baixa à tração. Já que eu comentei isso, é importante dizer o seguinte, que os materiais dúcteis, como os aços, ligas de alumínio, eles apresentam diagramas tensão-deformação sob tração iguais ao de compressão. São muito próximos, tá? O formato, tá? As tensões que o material suporta. Materiais dúcteis. Os materiais frágeis, não. Vai ser diferente. A tração, o comportamento sob tração é diferente sob compressão. Então, as curvas serão totalmente diferentes. Os limites atingidos também. Tá? O perfil de fratura é importante a gente associar. Tá? Os materiais dúcteis, eles tendem a formar esse formato de taça cone, que é a forma em que apresenta a superfície de fratura. Já os materiais frágeis, eles tendem a apresentar esse corte aqui, ó, bem reto, tá? Por quê? Os mecanismos de falha, é importante a gente associar mecanismo de falha ou de fratura, são diferentes. A gente vai conhecer um pouquinho isso no final do semestre, depois da aula que vem, a gente, finalizando a aula prática, a gente entra nisso. Mas existem mecanismos de fratura diferentes. Um falha por cisalhamento, mesmo sujeito a um carregamento de tração, ele falha por cisalhamento. Isso aqui vai falhar por carregamento normal. Opa, o contrário, eu inverti. Mas vamos deixar isso para depois, tá? Um vai falhar por cisalhamento, o outro vai falhar com carregamento normal. A força de tensão máxima do material é isso. Mas correto, isso aqui é cisalhamento, isso aqui é por um esforço normal, tá? Mas vamos entender isso mais à frente. Vocês, como engenheiros, olhando o perfil da fratura, você já indica, tá? Uma possível causa da falha, tá? Materiais. O material ele é frágil, ele não resistiu a esse tipo de carregamento porque foi um choque, por exemplo. Choque mecânico. Materiais frágeis resistem pouco a choque mecânico, tá? Eles tendem a quebrar com a pancada. Por quê? A gente vai olhar agora aqui o diagrama e a gente vai conseguir extrair essa informação. Olha, vamos olhar o diagrama do material dúctil primeiro. Então, a gente tem algumas áreas importantes aqui, pessoal. Ó, aqui nessa região do escoamento, que é o nosso limite de proporcionalidade, a gente vai ter uma área abaixo dessa curva aqui, ó. Tá? Se a gente fizer a integral da função aqui, a gente calcula essa área. Essa área é bem simples, é um triângulo, né? Essa área aqui, triangular. Se a gente calcula essa área aqui, a gente vai ter uma medida de uma energia, tá? Opa. Deixa eu apagar isso. Que aí entra na frente do... É uma medida de energia. Essa energia aqui está associada à deformação elástica. Quanto de energia que o material consegue absorver na forma de uma deformação elástica. A esse nome a gente dá o nome... A este fenômeno a gente dá o nome de resiliência. A resiliência é a quantidade de energia que o material consegue absorver no regime elástico. Ele enverga, mas não amassa, vamos assim dizer, né? O bambu enverga, mas não quebra. É um termo associado à resiliência. Até a psicologia adota isso, né? Uma pessoa resiliente, ela consegue resistir às dificuldades, né, sem quebrar. Mas esse termo de quebrar não está associado à resiliência, está associado à tenacidade, tá? A tenacidade.
é essa quantidade de energia que o material consegue absorver desde a região elástica até a sua ruptura. Então, se eu calcular a área total desse gráfico aqui, abaixo da curva, eu consigo ter essa medida de tenacidade. A tenacidade é a energia total de deformação que o material consegue suportar até a sua ruptura. Como eu disse, essa energia de deformação, ela é uma característica também associada ao impacto. Tá? Quanto maior é essa área aqui de baixo, está associada a maior resistência ao impacto. O material que recebe um choque mecânico, né, se ele é muito tenaz, ele tem um diagrama com uma área muito grande, ele tende a resistir esse impacto e, como resposta, ele vai apresentar uma deformação, ele amassa. Materiais frágeis, ó, se a gente observar, ele só tem essa região de resiliência. A resiliência é essa capacidade de resistir a deformações elásticas. Quando sujeito a um carregamento de choque, na verdade, um impacto, né? A gente observa que a sua área é pequena, portanto, ele vai resistir a uma quantidade de choque, né? Uma energia liberada por esse choque muito baixa. Por isso que os materiais frágeis, eles são frágeis quando submetidos ao choque. O vidro, a cerâmica, o concreto. Basta dar uma martelada numa barra de ferro, né? De ferro não sendo fundido, vamos considerar aí um aço, né? E num bloco de concreto, a gente vai observar que o concreto vai quebrar, né? Ou trincar ao menos. E o metal, ele vai apresentar, se esse choque for muito alto, uma deformação. Pessoal, ficou claro isso aqui? Tá tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Então, vamos avançar aqui. Eu gostaria que vocês percebessem o seguinte. No ensaio mecânico de engenharia, né, a gente considera lá para a tensão a carga, né, que é instantânea, vai variando, vai crescendo, e a área inicial. Só que, como a gente observou aqui, essa área ela vai diminuindo ao longo do material, né? Não faz... A gente observa o quê? Esse gráfico aqui, ele não é um diagrama tensão-deformação verdadeiro, a gente diz. Por quê? A área não é a área inicial, não é a área instantânea também. Não faz sentido, né? Se eu vou aumentando a tensão, a área vai diminuindo, eu teria que também inserir a área diferente aqui. A tensão instantânea, né? Ela é o produto da carga instantânea pela área instantânea. E o gráfico, ele seria diferente. Este gráfico aqui, pessoal, quando usa a área inicial, ao longo de todo o cálculo, a gente diz, a gente dá o nome de diagrama tensão-deformação de engenharia. E eu já vou explicar para vocês por que esse diagrama é muito utilizado, tá? Mas, em algumas situações, a gente não vai ter as informações que a gente quer usando o diagrama tensão de engenharia. Tá? Aí nós vamos trabalhar com o diagrama tensão-deformação verdadeiro. O diagrama tensão-deformação verdadeiro, ele se difere do de engenharia quando a gente analisa os dois de forma conjunta. Esse aqui em vermelho é o de engenharia e o de azul aqui é o nosso diagrama tensão-deformação real. A gente observa que o diagrama tensão de engenharia, ele apresenta valores elevados, maiores aqui de tensão, né, após o escoamento, enquanto o real ele vai caindo. Por quê? Faz sentido, né, pessoal? A área vai diminuindo a partir do escoamento, então a tensão ela tende a cair, não subir, conforme a gente observa aqui, né? Ela sobe um pouquinho aqui, né, pelaquela questão do encruamento que eu citei para vocês. Mas esse crescimento é bem inferior ao outro. O diagrama tensão real ou verdadeiro, ele considera a área instantânea ao longo de todo o ensaio. Isso aqui implica em algumas complicações de ensaio. E a gente tem que colocar, né, alguns dispositivos que vai analisar a variação, né, nessas dimensões a cada instante de tempo. Tá? Mas por que a gente usa o diagrama tensão de engenharia na maior parte das vezes? Se vocês observarem,
ele só começa a variar daqui para cá, né? Há uma ótima concordância até a tensão de escoamento. Isso a gente pode inferir que quais são as tensões que nós usamos nos projetos, né? Quando a gente está analisando o material dúctil, a gente usa a tensão de escoamento, tá? A tensão de escoamento é a nossa tensão de referência para projetos de engenharia. Quando a gente está utilizando material frágil, a gente usa a tensão de ruptura, que ela vai acontecer nesse ponto aqui. Tensão de ruptura para materiais frágeis. O que acontece depois do escoamento não é interessante para nós, porque o material ele já vai apresentar deformações permanentes, tá? Então, as deformações plásticas na estrutura, elas são consideradas como projetos que apresentaram falha. Então, deformações plásticas são situações de falha do nosso material. Então, a gente sempre vai estar trabalhando em regiões em que nós não apresentamos deformações permanentes, tá? Ou seja, pequenos deslocamentos são aceitáveis. E logo, essa parcela aqui que está após, a sua diferença em si, ela não é importante para nós, tá? No mundo da engenharia, ok? Aí a gente só considera, a gente utiliza, porque ele tem valores importantes, tá? Aproximados, e é fácil de se calcular, né? Um diagrama tensão-deformação é mais simples, no caso de engenharia, apresenta valores aproximados, e para fins de projeto, né, a gente utiliza esse ponto aqui, até esse limite aqui, onde há concordância entre esses dois diagramas. Tá? Então, são dimensionados aí dentro do regime elástico, então não faz sentido a gente desconsiderar esse parâmetro. Beleza? Então, vamos fazer exercício aqui, para não ficar só na conversa, tá, pessoal? Eu trouxe essa questãozinha aqui, onde nós fizemos um ensaio mecânico, tensão-deformação, tá? E nós vamos construir esse diagrama e identificar se o material é frágil ou é dúctil. Na verdade, é o corpo de prova, né? Porque só temos um ensaio, aqui só foi feito para um corpo de prova. Então, se esse corpo de prova falhou de maneira frágil ou de maneira dúctil. Então, o que nós temos? Nós temos as tensões e as deformações específicas ao longo do ensaio. Eu já trouxe aqui esse sininho de eixos para facilitar na hora de construir, tá? Então, vou usar a canetinha aqui, ó. Aqui a gente vai plotar as tensões e aqui as deformações. Já está em escala. Aqui vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui é 0, né? Valor 0. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Então, é 6 vezes 10 a menos 4. 1, 2, 3. 1 vezes 10 a menos 3. Eu estou colocando notação científica, mas não precisa, né? Vou colocar os números aqui. Acho que vai caber sim. Só escrever pequenininho. Aqui. 0,0006. No passado, era assim que se plotava esses diagramas, né? Fazia isso extensivamente. O software hoje já traz o diagrama prontinho para vocês. Mas, às vezes, vocês vão trabalhar numa empresa que tem uma máquina antiga, né? Aquela máquina que a gente tem lá no nosso laboratório, aqui no estado, ela é a única. Principalmente, eu não sei se ainda é a única, mas aqui em Campo Grande ainda nós não temos outra máquina aquela máquina universal. Nem na UFMS, nem na UCDB. A da UFMS ainda ela é analógica. Ok, vamos partir para as tensões. Tensões 0, aí vamos para 232,4. Aqui não está em escala, né? Meu desenho está fora de escala aqui. Eu coloquei aqui, mas está fora de escala, né? Então teria que ser melhorado isso aqui. Está fora de escala. Vai virar uma reta isso aqui. Não vai ficar corretinho, não. Deixa eu ver aqui se está coerente.
Isso aqui é 0,06. Isso aqui tá fora de escala. Tem que ser em escala, senão o desenho vai virar uma reta, pessoal. Tem que ser, senão não funciona. Isso aqui tá mais próximo daqui, ó. Isso aqui é quase o dobro. Então, o dobro disso vai estar mais ou menos aqui. Isso aqui é um pouquinho maior só. Então, vai estar mais próximo. Vou deixar só o pinguinho aqui. 0,18 vai estar próximo também. E o 0,22 está um pouquinho mais distante. É isso, tem que estar em escala, tá? Eu acabei não tomando cuidado aqui na hora de fazer essa tabelinha, achando que ia me ajudar, me atrapalhou. Mas vocês têm que ter noção de escala. 0, aí vai para 232,4. Isso aqui é um pouquinho maior. Então, se esse daqui é 200, vai ter que estar 300 mais ou menos aqui. Isso aqui está bem próximo, né? Então, vai estar aqui. 360 também. E 373 aqui. Um gráfico vai ficar, vamos ver se vai ficar bom esse gráfico, porque não está muito... Vamos ligar os pontos, né? Para essa tensão aqui, ó, 0, 0. Para essa aqui, eu vou ter esse valor, né? Então, o gráfico. Esse ponto, ó, esse ponto aqui, ele tem que interceptar esse. E tem poucos pontos também, a gente não vai conseguir nem ter muita conclusão. Quanto maior a quantidade de pontos, ou seja, de valores que a gente obteve no ensaio, maior é a resolução do nosso diagrama, né? Mas a tendência disso aqui é de um material... Vou tentar ligar isso aqui. De um material frágil, né? Se vocês observarem, ele tem esse comportamento crescente apenas. Aí chega aqui num ponto, ele rompe, né? Ó, essa aqui é a tensão de ruptura. Tensão de ruptura, que também é igual à tensão última do material, né? Opa, vou usar a canetinha de outra cor. E é uma característica de um material. Cadê? Opa. Nesse ponto aqui, a tensão de ruptura. Um material frágil, tá? O diagrama é frágil. Não dá para ter muitas outras informações por causa da resolução, mas é típico do material frágil. Esse comportamento assim, né? Quase isso. É porque aqui, como a escala não está bem precisa, mas a gente identifica isso. Qual é o tipo de material do corpo de prova? Frágil ou dúctil? Já matamos a questão. Outros tipos de comportamento, pessoal, estão aqui, ó, né? Nós temos o material dúctil com patamar de escoamento, aquele dúctil sem o patamar de escoamento, né? O material que é não linear, ou seja, ele tende a ter uma curva, né? Um comportamento curvilíneo, não é uma reta, não tem uma linha reta, desde o início, típico de materiais extremamente dúcteis, como polímeros, outros materiais, tá? E aqui é o material frágil apresentado, tá? Como eu falei, nessa região linear, tá, do material, é nessa aqui, a gente tem essa reta, né? Aqui nós temos a tensão, aqui nós temos a deformação, e a tensão, ela é proporcional à deformação apresentada. Esse tipo de comportamento, ele foi estudado, né? E a essa constante de proporcionalidade, chamada de E, a gente dá também um nome, né, de constante de Hooke, tá? Ou constante de mola, tá? Mas enfim,
é a propriedade do material, é uma característica do material que está associada à sua rigidez. Tá? É a rigidez do material. Tá? Essa constante de proporcionalidade, ela é uma medida da inclinação dessa reta também. Tá? Então, aqui nós temos um ângulo, vamos chamar um ângulo alfa. Aqui é uma reta, né? Nós temos uma reta e nós temos um ângulo alfa. A inclinação dessa reta, né? Ela é a nossa rigidez. Como assim? Né? Vamos formar um triângulo retângulo aqui. Ó. Aqui nós temos a tensão. E para essa tensão nós vamos ter essa deformação. Qual que é o valor desse ângulo? Se eu sei esses dois parâmetros, né? Aí eu vou trazer aquele mnemônico lá que a gente estava utilizando, né? Nós temos o cateto adjacente aqui embaixo. E nós temos a hipotenusa, né? Cateto adjacente pela hipotenusa é o cosseno, né? Mas eu não tenho a hipotenusa aqui, na verdade. Eu marquei aqui, mas esse aqui é o cateto oposto. A hipotenusa é essa reta aqui. Então, a inclinação dessa reta é a tangente, tá? Cateto oposto, aqui, que é o valor da tensão, pelo cateto adjacente. Então, a tangente de alfa é dado pelo cateto oposto. Opa! Cateto oposto pelo adjacente, que é a nossa deformação. Cateto oposto é a tensão, né? Que é isso aqui, ó. Cateto adjacente é a nossa deformação. E como eu disse, né? A tangente desse ângulo é a inclinação dessa reta. E a inclinação dessa reta é a nossa constante de Hooke, ou módulo de elasticidade Esão. Então, eu posso analisar isso aqui dizendo que a tensão ela é o produto da deformação pelo módulo de elasticidade ou rigidez do material. Tá? Então, isso aqui é a definição dessa propriedade do material. Quanto maior é essa inclinação, né, a gente diz que o material ele é mais rígido. Ele apresenta uma pequena deformação para uma mesma tensão. Né? Se você analisar dois materiais iguais, não sei se eu trouxe o gráfico aqui. Esse aqui é um gráfico do aço, não tem. Tá? Mas isso aqui é a nossa rigidez ou módulo de elasticidade. Vou limpar aqui só para a gente trabalhar com as unidades. Então, essa é a expressão, tá? A gente dá o nome de lei de Hooke, tá, pessoal? Também isso aqui, lei de Hooke. Eu quero que vocês entendam que isso aqui, pessoal, é válido somente na região linear do material. Daqui para cá, ó, o módulo de elasticidade ele é instantâneo, ele vai ser dependente de cada valor de deformação. Por quê? O conceito desse módulo de elasticidade está associado à reta tangente. Ó, a reta tangente aqui, ó, a essa curva, ela é constante, a sua inclinação. Ela é alfa. Se a gente vem para cá, ó, essa reta ela já vai ter uma inclinação x aqui, aqui vai ter outra inclinação e aqui vai ter outra inclinação. Por isso que o módulo de elasticidade nessa região ele não é proporcional à tensão e à deformação. A gente precisa calcular de forma instantânea. Aí a lei de Hooke é válida apenas para a região linear elástica do material. Qual que é a unidade do módulo de elasticidade? Tá? Vamos usar o termo da engenharia, tá? Módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade é o que a gente usa dentro da engenharia. Lá para a física, eles vão falar constante de mola, quando vai estar trabalhando com aqueles mecanismos de força de mola, tá? E dentro da análise de vibrações, eles usam um termo de rigidez, tá? A rigidez. Nós vamos usar o módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade, a gente faz análise dimensional, vou isolar ele aqui, ó, vou deixar a tensão e vou dividir pela deformação. A tensão tem unidades de força por área, né? Vou colocar aqui Newton por metro quadrado. A deformação, ela não tem
unidade, tá? Não tem unidade. É 1. Então, a unidade do módulo de elasticidade é igual ao da tensão, é força por área. Só que a magnitude, pessoal, dos valores é bem alto, tá? Então, por exemplo, o módulo de elasticidade, geralmente, ele é informado em gigapascais, tá? E a tensão, a gente usa valores em megapascais, geralmente. Isso aqui é 10 elevado a 9 pascal. Isso aqui é 10 elevado a 6 pascal. A ordem é apenas dos valores. Fechando aqui, pessoal, já vou liberar vocês para jantar. Vamos olhar isso aqui. Ó, aqui nós temos uma curva tensão-deformação para 1, 2, 3, 4 ligas ferrosas. Ligas ferrosas, eu falo ligas porque é uma mistura de 2 elementos, né? Ligas ferrosas aqui tem ferro na sua constituição. Nós temos aqui uma liga de aço temperado, recozido. A têmpera e o recozimento são tratamentos térmicos, tá? O material ele é aquecido a uma certa temperatura, deixado lá por um tempo, para poder melhorar algumas propriedades, tá? Aqui nós temos outro, um aço de baixa liga, tem um baixo teor de elementos químicos, né? Fora o ferro e o carbono, de alta resistência. E aqui o aço carbono comum, tá? Não tem outros elementos de liga. E o ferro puro. A gente observa o seguinte, ó. As deformações apresentadas são diferentes, conforme a característica do material. Se ele tem um tratamento térmico diferenciado, se ele foi sujeito a uma deformação, ou seja, que a gente chama de trabalho a frio, ou seja, é laminado, se ele foi feito, se a gente está analisando um material que é laminado, se ele foi forjado, o que mais? Se ele foi apenas fundido, tudo isso vai produzir propriedades diferentes, tá? Que a gente vai observar nesses diagramas. Mas uma característica importante é que as ligas de ferro e carbono, elas tendem a ter o nosso módulo de elasticidade, que é a inclinação dessa reta, constante, ó, tá? Então, a gente pode entender que os aços, para o aço, o módulo de elasticidade ele gira em torno de 210 gigapascais, tá? Por que não muda de um aço carbono para um aço de baixa liga? Porque o módulo de elasticidade ele é uma característica que está associada à ligação interatômica dentro da matéria, né? Então, para que você consiga modificar essa característica, você precisaria mexer lá nas ligações. Logo, quando a gente faz, por exemplo, um tratamento térmico, coloca um elemento de liga, alguma outra característica, por exemplo, uma deformação mecânica no processamento, isso não vai mexer com as ligações interatômicas, ou vai ter pouca influência. Logo, essa característica aqui, ela não vai ser modificada. Então, por isso que os aços, independente do teor de carbono, do processamento, ele vai ser sempre 210, tá? Se eu não me engano, do alumínio, gira em torno de 72 gigapascais. A diferença, né? O aço ele é muito mais rígido do que o alumínio, portanto, né, ele se deforma mais dificilmente do que os alumínios. A gente diz que o alumínio é mais macio. Aqui está a tarefinha para vocês, tá, pessoal? Então, vocês têm até a semana que vem para fazer essa atividade. O que nós temos nessa atividade, né? Vão ter que plotar o diagrama tensão-deformação, só que, ó, tome cuidado, ó, eu forneci a carga para vocês. Não forneci a tensão. Vocês têm que dividir a carga, que é a força, né, pela área do material para encontrar a tensão. Então, eu quero que vocês calculem, construam o diagrama tensão-deformação, determine o módulo de elasticidade, qual que é a tensão de escoamento, qual que é a tensão de ruptura e a tensão última, tá? Recomendo, use o Excel para fazer isso. Vocês podem fazer à mão ou pode usar o Excel. O Excel monta a planilhinha lá com as colunas e ele automaticamente vai te dar o diagrama depois, tá? Ou quem quiser fazer à mão, vocês têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
valores de carga. Então, vai ser 14 cálculos. Mais trabalhoso. Aí eu vou encaminhar um link no grupo lá para envio da atividade, tá? O link do formulário para vocês fazerem. O que eu ia falar mais aqui? Esse aqui eu já citei, que esse caso aqui, pessoal, é o comportamento elástico do material e plástico, né? Não vou ficar falando muito disso, não. Para fechar, faltou só explicar um pouquinho do como que a gente calcula as deformações nas barras, né? Como que a gente usa o cálculo das deformações no dimensionamento. Então, a gente sabe que a deformação, no regime elástico, né? Nessa região linear elástica, ela é regida pela lei de Hooke, né? Aí a gente diz que a tensão ela é diretamente proporcional ao módulo de elasticidade pela deformação. E a deformação nada mais é, então, que a tensão dividido pelo módulo de elasticidade. Para uma barra que está sujeita a uma força P, cuja área da seção transversal é A, o que é a tensão? A tensão é força dividido pela área, né? Tudo isso dividido por E. Se a gente rearranjar isso aqui, a gente vai ter que a deformação nada mais é que ele chamou de força P, né? Vou colocar Pzinho aqui. Dado pela carga P sobre A dividido por E. Ok? Isso aqui, quando a gente está analisando a deformação específica do material, né? Que é aquela deformação específica, é a deformação que a gente chama de alongamento dividido pelo comprimento inicial. Então, se eu faço esse ajuste aqui, ó, vou colocar, opa, eu sou espaçoso e acabo rasurando aqui. Vou reescrever aqui no cantinho e eu vou fazer esse ajuste. Então, eu tenho que daqui vai surgir sobre a área vezes E, né? Mas eu sei que E é igual à deformação longitudinal, o alongamento, né? Sobre o comprimento. Jogando isso aqui, eu vou ter que a minha deformação, que é o meu alongamento, que é o que eu quero nesse caso, vai ser igual a força aplicada vezes a área, vezes o comprimento, dividido pela área sobre E. Então, nós temos duas fórmulas. Nós temos essa aqui para o alongamento. Isso aqui vai ser em unidades de comprimento, lembrando, né? E essa formulazinha aqui para deformação específica, que é comprimento sobre comprimento. Portanto, né, é L a zero, é adimensional, isso aqui. Tá? Isso aqui é importante ressaltar, pessoal, é quando a estrutura ela é de área constante, ó, e o carregamento também é uniforme. O que acontece se a gente tiver uma estrutura que tem materiais diferentes? Imagina, ó, que essa parte aqui, por exemplo, seja feita de um material e essa outra parte feita de outro material. Ou não. Ela é feita do mesmo material, só que o que acontece? O carregamento muda ao longo da estrutura ou a sua geometria. Nós precisamos usar essa fórmula aqui, ó. A gente vai aplicar a fórmula da deformação para cada ponto onde houver a mudança. Se mudar a carga, se mudar a área e se mudar o módulo de elasticidade, tá? Que é o material. Tá? Isso aqui muda o material, isso aqui muda a geometria ou muda a força aplicada. Vamos fazer esse exemplo, aí eu encerro para a gente avançar aqui. Então, vamos fazer esse exemplo, eu vou mostrar a aplicação. Quando é uma seção simples, aí a gente calcula diretamente. Então, quantas variações eu tenho? Ó? De A até B, eu tenho uma situação. Ó. De B até C, eu tenho outra situação. Depois de C, eu vou ter outra situação. Então, eu tenho situação 1, 2, 3, 1, 2 e 3. É isso. Tá? De A até B, de B até C e de C até D. O que muda em termos gerais? Ó? A até B
nós mudamos o carregamento. Ó. A partir de B, nós temos outro carregamento. Outra situação, a partir de B, que é, no caso aqui, o ponto C. Vamos fazer isso aqui. Vamos analisar esse ponto. Ó. Vamos calcular por partes, então. Nós temos a deformação total, que é o que ele quer. Aí nós temos a somatória, tá? Então, nós vamos somar por partes. Então, vamos analisar de A até B. O que o enunciado fala? Ó? De A até C, desse ponto até este, o material ele tem esse valor de módulo de elasticidade. E de C até D, outro módulo de elasticidade. Então, aqui o material é o mesmo, só muda o carregamento. Aqui até aqui o material é o mesmo, muda o carregamento daqui para cá e o diâmetro. Bora, vamos calcular daqui então. Sigma de A até B, a deformação de B de B até C e a deformação de CD. O que nós temos de A até B, né? Nós temos uma carga. Qual que é o valor da carga de A até B? A gente tem que analisar, pessoal, tudo que está influenciando essa região. Ó. Nós temos essa carga de 300 kN, aí depois vem uma carga contrária de 200 e nós temos uma carga favorável de 150. Carga de tração e carga de compressão. Então, a carga, o P vai ser 350 kN, né? Menos 200 mais 150 kN. Tudo isso vezes 10 ao cubo. Então, esse é o valor de P aqui nessa região AB. Tá? O L, qual que é o comprimento? O L aqui é 300 milímetros, ou 3 metros. 0,3 metros. Vamos encontrar tudo isso em metros. Tá? O módulo, a área, né? A área já forneceu, essa área é 580 milímetros. Vamos trabalhar em milímetros, que aí a gente não precisa estar convertendo essas áreas. Ó. Então, eu vou deixar a força em newtons e as dimensões de comprimento e área em milímetros. Aí eu vou encontrar o valor em milímetros no final. Então, aqui, eu substituo o comprimento, 300. Tá? Área em milímetros. Aí, o módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade é 250 gigapascal. Aí eu vou converter isso aqui para MPa, megapascal, porque eu sei que MPa é Newton por milímetro quadrado, tá? Então eu sei que Opa, esse cursor aqui está me atrapalhando. 1 gigapascal é igual a 10 ao cubo MPa, tá? Porque eu sei que isso aqui é 10 à nona e isso aqui é 10 à sexta, tá? Então vai dar igual. Aí eu coloco aqui, ó. Nós temos um módulo de elasticidade de 250. Então, vai ser 250 vezes 10 ao cubo. Beleza, isso fechou. Tá? Isso aqui vai ter um número, vai ter uma deformação nessa região. Essa é a deformação nesse trecho, AB. Aí vamos analisar aqui no ponto B, né? Do ponto B até o ponto C. O que nós temos no ponto B? Qual que é a carga? Do ponto BC, perdão. Tá? É tudo que está depois. Depois disso aqui, nós vamos ter isso aqui, ó. Nós vamos ter 200 negativo mais 150 vezes 10 ao cubo. Qual que é o comprimento? Né? O comprimento aqui é 300 também. 300 e 300. Divido isso pela área. Né? Qual que é a área dessa região? É a mesma. Tá? É 580. O material é o mesmo, 250. Vamos trabalhar agora nessa região aqui. Tá? Então, aqui nós temos o que está atuando aqui nessa área. Ó, é só o que me interessa, o que está depois dessa região. Tá? É 150 só. Ou é 300? Vamos olhar aqui. Vamos fazer uma análise do carregamento. É 150.
tá? É 150, nós temos 150 para cá. Beleza. Não. A gente tem que ver, vamos ver aqui. Aqui vai dar... Vai ter uma resultante aqui, ó. Tá? Se isso aqui está 150 para cá, aqui nós temos 200, menos 200 mais 350. Então, nesse cantinho aqui, isso aqui é importante vocês tomar cuidado, tá, pessoal? Isso aqui é o que erra nessa questão. Ó. Quanto que está resultante para cá? Ó? 200 menos 150. Vai dar 150 aqui, menos 150. A estrutura está em equilíbrio. Então, para estar em equilíbrio, vai ter que ter 150 para cá. Então, o que está atuando aqui nessa seção, né, é 150. Vou colocar o sinal positivo, vezes 10 ao cubo. O comprimento aqui é 400. O material muda, ó, tá? E o material muda, o que mais muda? A área também muda. A área vai ser 200 milímetros quadrados e o material é 200 vezes 10 ao cubo. Fazendo a continha aqui, eu vou colocar os valores aqui em cima, tá? O sigma, o delta, perdão. Não é sigma, não. Nós estamos tratando de deformação aqui. Vou calcular por partes aqui para a gente ter essa noção. Quanto que vai ser essa deformação aqui? Ó, nós temos aqui 350 menos 200 mais 150. Aqui vai dar 300 vezes 10 ao cubo vezes 300. Divido isso aqui por 580 vezes 250 vezes 10 ao cubo. Esse pedacinho aqui, eu já poderia até ter simplificado. Isso aqui está multiplicando, aqui também a gente corta, né? Mas vai dar 0,62 aqui. 0,62 milímetros. Aí vamos trabalhar com isso aqui. Aqui, ó, nós vamos ter um valor negativo. Ó. Menos 200 mais 150 vai dar uma deformação negativa, ou seja, vai encurtar. A tendência é que encurte. Então, isso aqui vai ser negativo, tá? Então, vai ser menos 50 vezes 300. Divido isso por 580 vezes 280. Menos 0,09. Tá? E aqui vai ser positivo. Corta esse com esse, né? Então, aqui vai ser 150 vezes 400. Divido por 200 vezes 200. Deu 1,5. Vamos ver. Aqui vai dar 2. E aqui vai dar 1. Aqui vai dar 100. Vai dar 1,5. 1,5. Somando tudo, né? Então, vai ser 1,5 mais 0,62 menos 0,09. No final das contas, essa barra ela se deformou, ou seja, ela alongou 0,3 milímetros. Tá? Essa é a resposta dessa conta. Então, o que vocês têm que fazer? Tá? Tome cuidado. Tá? Olhou até o ponto em que as coisas estão constantes, você vai fazendo a análise. Ó, aqui é constante, chegou aqui mudou. Então, mudou daqui para cá, eu analiso a deformação, tudo que está antes do ponto. Tá? E vejo o que está depois. Ó. O que nós temos depois em relação de carga? Nós temos tudo isso aqui. A gente vai ter que ver qual que é a força resultante nesse ponto. Aí você calcula a deformação para esse ponto. Beleza, calculou desse ponto, aí você pega daquele ponto para frente, né? Tá? E analisa. O que nós temos desse ponto para frente? E até chegar numa coisa que está mudando, né? Então, aqui, ó, até esse ponto. Até esse aqui é constante. O que nós temos dentro desse ponto?
é isso aqui, né? Essa área, esse comprimento, esse material. E como que se comportam as forças, né? Que agem desse ponto para cá. Pessoal, imagine que nós cortamos a barra aqui, tá? E aí você esquece isso aqui, ó. Essa força ela está atuando desse corte para trás, tá? Então nós vamos ter isso aqui tentando apertar a barra, e isso aqui tentando esticar. Então vai haver uma força, porque se eu inserir essa carga aqui, ó, nessa análise, ó, nós vamos ter 350. Se a gente soma para cá, vai ter que dar 350 para a estrutura estar em equilíbrio, tá? Então, a gente faz os cortes. E assim a gente segue. Eu quero ver se vocês aprenderam mesmo fazendo esse exercício, tá? Eu vou mandar agora no grupo, que é também para entregar semana que vem. Então, são 2 exercícios. É aquele do diagrama tensão-deformação e dessa barrinha aqui. Eu quero que vocês encontrem a deformação da barra. Beleza? Aí na aula que vem a gente fala um pouquinho sobre cargas repetidas e fadiga, um pouquinho sobre a dinâmica da fratura, tá? E entra no carregamento oblíquo. Beleza? Pessoal, alguma dúvida?